Olá pessoal, nós estamos agora na segunda parte da aula sobre citologia, citoplasma e organelas citoplasmáticas. Na primeira parte nós introduzimos o assunto do citoplasma, a estrutura do citoplasma, as organelas que estão envolvidas e caminhamos até a, a organela chamada lisossomo. Essa segunda parte nós vamos continuar a partir de peroxissomos, indo até o final com algumas instruções para a realização de exercícios, tá? Bom, essa próxima organela, o grupo dos peroxissomos, são organelas que são bastante comuns em vários tipos celulares, tá? A constituição básica são membranas, né? Constituição membranosa, como qualquer organela de células eucariontes, mas ela tem uma característica particular. Ela tem uma oxidase, que é um tipo de enzima, oxidase, né? Ela oxida, né? Ela é um tipo de enzima chamada catalase. Então, os peroxissomos eles possuem um tipo de enzima oxidase do tipo catalase, tá? Qual é a função dessa enzima e particularmente destes peroxissomos? Tá? Bom, todo o processo de degradação, de desmanche, de processos de catabolismo de ácidos graxos, tá? E alguns aminoácidos, desmanchando esses compostos para deixar eles prontos para a formação de colesterol, formação de outras substâncias, ou seja, deixar eles prontos para a matéria-prima, resulta em processos, em subprodutos, tá? Então esses subprodutos, por exemplo, um dos subprodutos é a água oxigenada, tá? Essa substância, o peróxido, essa água oxigenada, ela torna-se bastante tóxica para a célula. Então, a partir desse momento, entra o papel aí dos peroxissomos. Os peroxissomos, eles vêm nessa formulação H2O2, a água oxigenada, e tenta amenizar, tenta desmanchar esse tipo de composto que é tóxico. Então a catalase entra aqui nessa reação e desmancha a água oxigenada em molécula de água e oxigênio. É uma reação simples de se ver, quando, por exemplo, era comum utilizar água oxigenada em reações de quando tinha ferida, né, uma ferida, e jogar água oxigenada nessa ferida. Você observava a água oxigenada, aquela ferida e a água oxigenada borbulhando. Isso é fruto da ação dos peroxissomos das células, né, em cima daquela água oxigenada. Então, a formulação de água mais oxigênio. Tá? Uma das organelas muito abundantes em células do fígado e dos rins, por exemplo. Todas as tuas células têm peroxissomos. Porém, devido à função específica de algumas dessas células do corpo, né, como o fígado e o rim, eles destroem diversas substâncias tóxicas que passam por lá. Como já falei várias vezes em sala de aula para vocês, dois órgãos muito silenciosos e que são aqueles que muitas das vezes a gente não cuida da melhor maneira possível, né? O fígado e os rins. São dois órgãos que eles têm uma função bastante importante. Todos eles são como se fossem alfândegas do teu corpo. Eles cuidam, eles filtram, eles verificam o que é importante e o que não é. O fígado é o grande aliado do sistema de defesa de substâncias tóxicas pela grande quantidade de peroxissomos. Tá? Então nunca te esquece, qualquer substância que seja bastante. Todas as substâncias passam pelo fígado, né, passam pelos rins, mas as substâncias que sejam bastante tóxicas, substâncias que tenham uma dificuldade de degradação, o fígado vai trabalhar muito e os peroxissomos mais ainda. Tá? O órgão auxiliar do rim, que tem também bastante peroxissomos, perdão, o órgão auxiliar do fígado, que tem muitos peroxissomos, são os rins. Tá? Então, presta bem atenção nessa situação, porque muitas das vezes o que o fígado não pega, né, o rim vai eliminar.
tá? Uma das substâncias muito comuns que a gente fala bastante, como exemplo, é o álcool, né? Então, o álcool é um dos elementos que o fígado e os rins eles vão agir em cima com os peroxissomos. Não apenas o álcool, nós temos, por exemplo, toxicidade de alimentos, uma infecção que pode ser causada por alguma substância de um alimento estragado ou até mesmo um tipo de medicação que muitas das vezes consta na bula, né? Causa efeito colateral, problemas hepáticos, ou a pessoa não pode administrar esse tipo de medicação se ela tiver problemas hepáticos ou teve hepatite. Tá? Complicações renais, então esse é o tipo de situação em que os peroxissomos desses tecidos hepático e renal vão ter dificuldade de administrar aquele tipo de substância. Tá, pessoal? Então, bastante cuidado com o peroxissomo, levem bastante em consideração. Os peroxissomos, eles atuam bastante em células para fazer degradação de substâncias tóxicas, tá bem? Aqui uma pequena fotografia, né, a nível celular, essas estruturinhas em preto, bastante entumecidas aqui, com o P, são os peroxissomos, tá? Então, devido à função da célula, o número vai ser aumentado ou diminuído. Se tu encontrar num esfregaço de uma célula, numa lâmina, um grupo células mistas, por exemplo, e um número grande de peroxissomos em alguma dessas células, é muito provável que sejam células hepáticas ou até mesmo renais. Tá? A próxima organela é uma organela que ela é muito importante, como todas são, mas essa daqui é uma das organelas que já ouviram falar, principalmente no ensino fundamental, por ser a geradora de energia. Né? As mitocôndrias, elas são, e tem toda uma teoria em cima das mitocôndrias, que eu já vou falar mais a respeito, tá? É uma das organelas que trouxe, de certa forma, um grande sentido ao processo evolutivo dos eucariontes. Uma estrutura mitocondriana, ela possui, foi cortada aqui essa imagem, né? Ela tem esse formato que lembra muito um formato mais alongado, né? E ela possui uma membrana externa, uma membrana interna totalmente recortada e um citoplasma, tá? Um citoplasma que nós chamamos de matriz mitocondrial. Todas essas dobras aqui que a membrana interna faz, elas recebem, por ser uma estrutura, a mitocôndria é uma estrutura bastante particular, chamamos de cristas mitocondriais. Todas essas cristas mitocondriais, essas dobras, assim como a matriz mitocondrial, todas elas vão participar de um processo bastante importante que vai ser falado no segundo trimestre, que é a geração de energia, o processo energético, tá, da célula. Então, essa estrutura membranosa externa, membrana interna, matriz, cristas, tudo isso daqui, pessoal, torna a mitocôndria uma organela bastante atípica perto de outras. Ela tem algumas particularidades, tá? Essa matriz, que vocês estão aqui vendo em outro desenho, outro esquema, né, de cor mais azulada, essa matriz preenche todo o interior desta mitocôndria, tá? Vocês podem ver aqui através da legenda partículas sintetizadoras de ATP, a parte energética dessa organela, tá? Então toda a parte energética da célula, aquilo que te gera energia e energia biológica é a trifosfatadenossina, tá? Ela é toda ela produzida dentro da mitocôndria. A matriz, o espaço intermembranoso, cristas, ribossomos, tá? E esses pequenos grânulos que estão aqui ao meio da matriz. Esses ribossomos, gurizada, eu gosto bastante de frisar. Tu vai ver isso presente também no citoplasma das células procariontes e das eucariontes. Ribossomo te lembra do retículo endoplasmático rugoso, né? O retículo endoplasmático rugoso, a sua característica é a presença dos ribossomos, tá? Então, esses ribossomos que têm função de síntese proteica
vão trabalhar nesta mitocôndria. Uma das coisas que não foi ainda falado no exemplo anterior, está aqui legendado, é essa estrutura aqui, ó. O DNA, o ácido desoxirribonucleico. Aí tu para mim e pensa, se existe DNA aqui, esse DNA, ele é DNA de quem? Da célula eucarionte ou da mitocôndria? Pessoal, e aí vem o grande salto do processo evolutivo. Tá? O DNA que está aqui dentro desta mitocôndria é da própria mitocôndria. Tá? E se tu parar para observar o desenho, o esquema, ele lembra muito uns pequenos anéis. Tá? Esse DNA é um DNA circular, fita dupla, claro, mas bem redondinho, né? Isso te lembra alguma característica? O DNA circular, em vários fragmentos, tá? Por exemplo, várias porções, né? São características de procariontes. Tá? Uma das teorias que sustenta a evolução dos seres eucariontes é uma teoria que nós vamos falar mais à frente, que é uma teoria endossimbiótica. Essa teoria endossimbiótica quer dizer que essa estrutura aqui, a mitocôndria, em um tempo atrás, vamos dizer assim, houve a absorção da célula eucarionte por esta estrutura que era uma bactéria, tá? Simplesmente uma bactéria. E que através do processo endossimbiótico, o que é isso? A célula eucarionte absorveu para o seu interior essa estrutura bacteriana e houve uma troca, uma simbiose. A simbiose é um processo em que alguém fornece algum produto para a estrutura e a estrutura dá um outro produto. O que quer dizer isso? Eu dou algo para ti, tu dá algo para mim e nós vivemos bem. Ou seja, se essa bactéria, imagina ela fora da tua célula, tinha grande facilidade de produzir ATP, porém ela tinha dificuldade na aquisição das estruturas para formar o ATP. Ela produzia, mas ela tinha dificuldade porque vivia no meio externo. Porém, a tua célula eucarionte, que não tinha essa mitocôndria, tá? Ela conseguia muito bem essas estruturas para fazer energia, porém ela não tinha quem fizesse essa energia em grande escala para ela. Então, através de um salto evolutivo, vamos dizer assim, um pulo evolutivo, as células eucariontes, elas absorveram, começaram a trabalhar juntos em simbiose, mitocôndrias e células eucariontes, e as duas saíram ganhando. Tá? As mitocôndrias têm uma grande função, como já falei para vocês, né, a formação do processo energético, aquilo que nós vamos conhecer mais a fundo no segundo trimestre, respiração celular aeróbia ou aeróbica, dá na mesma. Aeróbica. Aeróbica quer dizer que tu usa a molécula oxigênio. Tá? Se tu não usasse a molécula oxigênio, seria anaeróbica. Tá? Então, esse processo de respiração celular aeróbio, ele usa o oxigênio para oxidar uma molécula energética, que está representada na equação K abaixo. Olha aqui, C6H12O6. Falei já isso para ti em sala de aula. Isso aqui é o CHO, né? O CHO, um dos mais energéticos que existe. C6H12O6, glicose, tá? Então, a partir do momento que a tua célula eucarionte conseguia a glicose, mas não tinha quem respirasse, quem queimasse, oxidasse essa glicose para gerar o ATP, ela conseguia por outro processo, um processo anaeróbico, mas era pouco energético. A partir do momento que a mitocôndria entrou na vida da tua célula eucarionte, ela conseguia capturar o oxigênio e converter essa glicose em um produto final de dióxido de carbono, água e 30 partes de trifosfato de adenosina.
trifosfatoadenosina é a parte energética, é a que tu tem de energia para toda a tua célula, tá? Então, quando tu não tinha mitocôndria lá dentro, o que que dava? Dava 2 ATP, tá? É coisa pouca. A respiração celular, pessoal, é dividida em 3 fases. Nós vamos conhecer detalhadamente elas no segundo trimestre, mas já antecipa um pouco. Glicólise, tá? Que acontece na estrutura fora da mitocôndria. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória já dentro da mitocôndria, tá? Então são 3 fases que acontecem para a geração dessa energia, tá? As mitocôndrias, e eu coloquei aqui bastante atenção, tá? Chamei muita atenção para que vocês não se percam. Algumas observações importantes que devem ser sempre tidas em mente a respeito das mitocôndrias. As mitocôndrias possuem DNA próprio, tá? Ou seja, a partir de mitocôndrias existentes, eu gero mais mitocôndrias filhas, tá? Ou seja, eu tenho mitocôndrias e somente a partir delas eu gero mais mitocôndrias. O DNA da célula eucarionte não interfere no processo de geração de novas mitocôndrias, tá? Então, se o processo de divisão celular que nós vamos conhecer no próximo trimestre, ou seja, quando a célula se multiplica, como ela se multiplica, ela se divide em duas, não é? Ela vai ter que também dividir tudo em duas, inclusive as mitocôndrias. A mitocôndria entende o processo que está acontecendo e parte para a sua própria autoduplicação. Tá? Então, isso é uma das coisas mais importantes sobre mitocôndrias, pessoal. A presença de um DNA próprio. Tá? Então, o DNA que tu tem no núcleo da tua célula é diferente do DNA da tua mitocôndria. Tá bom? Bem, próxima observação importante. As mitocôndrias são todas elas de origem materna. Pessoal, todas as mitocôndrias que vocês têm são de origem da mãe. E a explicação é simples. Quando o espermatozoide ele vai entrar dentro do óvulo, ele coloca a parte só que nós chamamos de cabeça para dentro da estrutura do óvulo. A parte chamada peça intermediária, onde tem as mitocôndrias do pai, ficam para fora, junto com o flagelo daquele espermatozoide. Então, quando ele fica para fora, o DNA da mitocôndria, a mitocôndria do pai não entra. Então, todas as mitocôndrias que são geradas a partir do filho, a partir a partir da fecundação do espermatozoide com o óvulo, estão dentro daquela célula óvulo. Tá? Então, a partir desse momento, tu tens mitocôndrias originárias da tua mãe, tá bem? O surgimento de mitocôndrias é explicada a partir da hipótese endossimbiótica que eu já antecipei para ti, só coloquei aqui descrito para tu não esquecer. As mitocôndrias são todas descendentes dos antigos seres procarióticos que um dia se instalaram no citoplasma das células eucarióticas primitivas. É um jeito mais explicadinho, bonitinho, escrito, daquilo que eu te expliquei do processo endossimbiótico, tá? Então, essa hipótese endossimbiótica é a mais aceita hoje em dia, tá? A partir do momento que tu tens a comprovação de que um DNA existente nas mitocôndrias, e isso veio recentemente, tá? A partir dos anos 50, recentemente essa descoberta foi feita, esse DNA próprio da mitocôndria separa essa organela da célula eucariótica, tá? Separa no processo evolutivo, tá bem? Então, guarda essas observações, são observações bem importantes. Outro grupo de organelas importantes são os chamados plastos, tá? São grupos de células que são encontradas, organelas, que são encontradas exclusivamente, ainda botei grifado, tá? Em células de plantas e algas, tá bom? Então, células de plantas e algas são especializadas em quê? Fotossíntese, tá? Então, estes plastos vão trabalhar nesse processo. Olha lá,
podem ser divididos em alguns tipos. Os mais comuns estão aí. Cromoplastos, com pigmentos vermelhos amarelados, e são todos eles responsáveis pelas cores de certas flores. Então, quando tu enxerga uma cor avermelhada, uma rosa, uma tulipa, né? Ou tu vai enxergar uma margarida branca, né? Branca não, perdão, amarelada, um girassol, né? Todos eles vão dar coloração, são chamados cromoplastos, são organelas que tu vai encontrar também em frutos, raízes, dependendo da coloração dessas estruturas da planta ou da alga, são todos eles do tipo cromoplasto. Então o plasto ele se divide em grupos. Cromoplasto é o primeiro, são 3. Leucoplasto, leucon quer dizer esbranquiçado, tá? ou sem nada. Plastos incolores armazenam amido e raízes e caules. Exemplo, mandioca, tá? Ou como chamam de aipim aqui no Rio Grande do Sul. A mandioca, a batata, né? São todos eles armazenadores de amido, tá? A forma de reserva da glicose produzida no processo fotossintético. E o mais comum de todos, pintadinho aqui, grifado de verde, os chamados cloroplastos. E atenção, os cloroplastos são tão comuns, tá, que a maior parte das plantas possui esses cloroplastos, por ser de coloração verde. Então tudo que tu enxerga de verde, ele é cloroplasto, tá? Bom, aqui é só um processo de como se gera, né, uma estrutura de fotossintética a partir de uma célula bastante indiferenciada. O protoplasto, perdão, tá? Tá em inglês aqui, já me perdi um pouco. O protoplasto, tá? Esse protoplasto, pessoal, ele deriva para cloroplasto, para leucoplasto, para cromoplasto. Todas as tuas plantas têm esses 3? Pode sim ter esses 3, tá? O leucoplasto para armazenamento, cloroplasto para fotossíntese e cromoplasto para coloração. Qual é a intenção destas cores para uma mesma planta? Está aqui já diferenciado. Uma mandioca, ela guarda o amido nesses leucoplastos. O processo de formação da glicose que vai ser guardada em amido na raiz ou no caule é feito pelo cloroplasto. E o cromoplasto, para aquelas plantas que têm flor, por exemplo, o fruto, eles usam para a atração, para a disseminação, tá? Ainda existem outros, né? Aqui, outras nomenclaturas, a leuroplasto, amiloplasto, eliaoplasto, são todos eles para dizer a mesma coisa do que é um leucoplasto, tá bem? Então, só para te lembrar, plasto, estrutura que é para fazer presente, né? Em plantas e algas, todos eles fotossintetizantes, e os mais comuns derivam de protoplasto, uma célula indiferenciada. Ah, tu me diz, uma célula tronco? Sim, uma célula que vai dar origem a essas diferenciadas aqui específicas, tá? Leucoplasto, cloroplasto e cromoplasto, tá bem? Bom, vamos ver a estrutura dos plastos, vamos partir para a parte mais energética, mais comum de todas as plantas e algas, o cloroplasto. Bom, esse desenho que está aqui, esse esquema, tá? É um esquema bastante genérico que mostra a estrutura do cloroplasto e é esverdeada, tá? O que ela tem de característica? Os cloroplastos, eles possuem uma membrana externa, olha lá, uma membrana interna, tá aqui na volta, e divisões no interior, a chamada
grana, tá? Essa grana, pessoal, são amontoados de dobras, tá? Que tem dentro, no interior desse cloroplasto e que formam algumas subdivisões que nós chamamos de tilacoides, tá? Esses tilacoides são dobras da membrana, e aqui da membrana interna, né? Essa membrana, ela se dobra e forma essa estrutura empilhada, parece moedinhas empilhadas. Algumas questões até, e até uma descrição de alguns livros, falam como se fossem pequenas moedas empilhadas uma em cima da outra. Essas estruturas, a grana, tá? Ela é a estrutura pela qual vai ser feita o processo de geração de a glicose, tá? Vai ser visto também no segundo trimestre, mais detalhadamente, como é o processo fotossintético, quais são as fases, aonde que está cada região. Aqui nessa, primeiro estou conhecendo só apenas a organela, tá? Aqui a intergrana, tá? Ou seja, entre o espaço que fica entre essas estruturas aqui empilhadas, a chamada grana, tá? Cada tilacoide, cada moedinha dessa empilhada, elas se empilham em 4, 5 ou dependendo de quantas centenas, tá? E formam um montinho, né, de tilacoides. Esses tilacoides formam a grana. Então, um tilacoide, um conjunto de tilacoides, grana, tá? O estroma, gurizada. O estroma é nada mais nada menos que o citoplasma presente dentro desta mesma organela. Se tu parar para observar, pessoal, a estrutura, membrana externa, membrana interna, estroma, que equivale a um citoplasma. Tilacoide, que são dobras, né? E essas dobras se empilham formando a grana, né? Todas elas se parecem muito com uma organela que nós acabamos de falar, que é a mitocôndria, tá? Então, os cloroplastos, para as células vegetais e as algas, são fotossintetizantes, tiveram o mesmo processo endossimbiótico, tá? Esse processo endossimbiótico, ele veio a partir do momento em que essa célula eucarionte precisava produzir a própria energia. E essa própria energia veio através do processo fotossintético. Ele produz a glicose através da quebra da molécula da água e a captura do dióxido de carbono na atmosfera para formar o C6H12O6. As células vegetais e as células das algas que têm os cloroplastos também têm mitocôndria? Sim, também tem mitocôndria. Tá? Então, essa organela aqui, ela é uma organela a mais na célula vegetal e alga do que tem, por exemplo, nas células animais. Tá bom? Os cloroplastos têm cor esverdeada, tá? Por ter o pigmento chamado de clorofila, e a função, processo fotossintético. Tá? A clorofila capta a luz solar com a máxima eficiência. É aquela organela, aquele tipo de plasto que mais converte a energia solar, quebra através da energia solar a molécula da água, tá? E adiciona de forma mais eficiente o gás carbônico, formando a glicose e liberando o oxigênio. Esse é o processo fotossintético que tu já viu no ensino fundamental, tá? O que tu talvez não tivesse visto, que nós vamos ver mais detalhadamente, mais à frente, são que lá nos tilacoides, tá? Em cada uma daquelas moedinhas, nós vamos ter alguns processos. Por exemplo, a fase de claro, que é a fase que acontece durante o dia, e no estroma, com a participação de ribossomos, DNA e RNA, a fase do escuro. Tá? Então, no estroma que tu tem os ribossomos, DNA e RNA, tu vai fazer, a planta no caso e a alga, vai fazer o processo que ocorre no momento chamado fase escuro, onde não precisa da luz solar. Tá bom? Todos esses processos vão ser falados mais à frente no segundo trimestre. Tá bem, pessoal? Só para frisar novamente a imagem.
tilacoide, para quem não entendeu, tá? É uma pequena dobra dessa membrana interna, que lembra muito uma moedinha, e essas dobras vão aumentando o número, né? E esse volume, até um conjunto de tilacoides formar uma pilha de moedinhas que nós chamamos de grana, tá? Grana. O espaço existente entre várias dessas grana são chamadas intergrana, tá? E o estroma é o líquido que fica, ou seja, o citoplasma que inunda preenche esse espaço, né, na membrana interna, que preenche esse espaço entre as granas, tá? A gente no latim não chama de granas, tá? Chama de granum, granum. Termina com UN aqui, tá? Granum. Então o granum é todo o conjunto de granas, tá? No interior do cloroplasto, tá? Uma outra organela muito importante no processo energético das células eucariontes. A gente tem praticamente um segundo trimestre dedicado à parte energética e vai ser bem detalhado no próximo trimestre, tá bem? Nos encaminhando para o final, os vacúolos, por exemplo, que são encontrados em algumas células, e esse vacúolo são os vacúolos das células vegetais. O que são esses vacúolos? São, como o próprio nome diz, é uma grande bolsa, tá? A função é armazenamento de substâncias úteis para o vegetal. Existem vacúolos na célula animal? Sim. Os vacúolos digestivos, vacúolos enzimáticos, que é constituído por lisossomo, né? Então, mais grandes desse jeito, como está vendo nesse esquema aqui, ó, tá? Somente célula vegetal, tá? Aminoácidos, essa sigla tu te lembra que eu coloquei no quadro? Aminoácido, azinho aqui, ó. Açúcares, no caso dos glicídios, né? Proteínas, tá? Já em grandes cadeias de aminoácido e etc. Chega a ocupar aí, mais ou menos, dependendo da região da planta, quase que 80% do volume celular. Então, uma grande organela. Ela é responsável também, esse vacúolo, pelo controle da entrada de água. Tá? Então, esse vacúolo controla o quanto que a planta perde e ganha de água. O volume celular de uma planta, ele é calculado, vamos dizer assim, grande parte pela estrutura do vacúolo vegetal. Tá bom? Bom, chegando para o final, temos aí o grupo dos centríolos. Esses centríolos são bastante importantes e vão participar no processo, de vários processos, mas um deles muito comum no segundo trimestre, que é a formação da estrutura de divisão celular. Tanto a mitose quanto a meiose. Nós vamos conhecer no segundo trimestre. Centríolos, formado por 9 trincas, olha o nome, tubulina, tá? Tubulina é um tipo de proteína, tá? Que sempre está aos pares e muito próximos ao núcleo, e é por isso que ele tem um grande papel no processo de divisão celular. Eles são os auxiliadores do processo de separação dos cromossomos durante o processo da divisão celular. São eles que fazem as chamadas fibras do Aster, nós vamos ver mais à frente, e que vão puxar os cromossomos de um lado para o outro, dividindo de maneira igual, teoricamente. Nós vamos ver os problemas que causam quando essas fibras do Aster são defeituosas ou não se formam, lá no processo de divisão celular. Tá? Então aqui uma pequena micrografia eletrônica mostrando, claro, só dá para nessa micrografia dá para ver de maneira muito borradinha, né? A estrutura dos centríolos. Se fôssemos fazer um desenho bem fiel, tá aqui, né? Se fosse uma micrografia em microscópio eletrônico, a gente conseguiria ver mais ou menos como está aqui desenhado e pintado em cor de fantasia, tá? Função então do centríolo é trabalhar na orientação da divisão celular. Uma função paralela, vamos dizer assim, para os centríolos é a formação de estruturas de movimentação, como são os cílios
esses cílios que eu falo são cílios que estão presentes em vários tipos de célula, tá? Como, por exemplo, desde um pequeno protozoário como o paramécio, tá? Até mesmo células pulmonares do teu pulmão, da tua traqueia. A partir do momento que tu tens a formação do pigarro, por exemplo, aquela sensação de querer tossir, são os cílios que estão empurrando a mucosa, tá? O muco, de dentro do teu pulmão para fora, levando partículas que se aderem nesse muco para fora para não poluir, não entupir os alvéolos, né? As estruturas que vão fazer a troca respiratória, troca gasosa. E os flagelos presentes em algumas bactérias são estruturas que são de movimentação presentes em um ou dois, né? E tem presentes também em espermatozoides. Os cílios eu não cheguei a mencionar, mas os cílios eles têm uma característica interessante. Eles têm uma movimentação que nós chamamos movimentação em remo, tá? O que é isso? É como se fosse um remo de um bote. Ele se movimenta e ele empurra o fluido de maneira que lembra muito um remo se movimentando sobre a água. Já os flagelos, eles são, como falei, em número de 1 ou 2 e o formato bastante comprido, bastante grande, tá? Compensando aí o pequeno número, né? O que os cílios já são milhares, né? Os flagelos já são um menor número e a gente chama de bate, né? Movimentam-se em formato de chicote. Lembra muito um chicote se movimentando, tá? Todos eles habilitam a locomoção celular, seja em indivíduos procariontes, por exemplo, ou em células adaptadas, como é o caso dos flagelos dos espermatozoides. Os seres procariontes, por exemplo, como fungos, plantas que possuem frutos, não têm centríolos. É uma característica, tá? Os centríolos dos seres procariontes, dos fungos e das plantas que possuem frutos, tá? É uma grande característica, tá? Procariontes por quê? Porque os procariontes, eles têm um número grande de DNA, né? Esse DNA se mistura no citoplasma, não tem núcleo, e o fato de não ter um núcleo propriamente dito faz com que haja uma fluidez desses fragmentos de DNA de uma célula para outra quando há o processo de divisão. Os fungos, eles têm uma estrutura bem diminuta, né, na formação das células, e uma célula para outra existe comunicação. Então, não há necessidade muitas das vezes que esse material genético seja puxado por estruturas tão, digamos assim, derivadas, né? Os cílios, os centríolos, e eles conseguem facilmente dobrar esse material genético. As plantas que possuem frutos, por exemplo, eles não têm cílios por um processo que já faz com que esse elemento centríolo seja desnecessário. Então, ao longo do processo evolutivo, as plantas com frutos, que é o grupo mais derivado, né, o que nós chamávamos antigamente de evoluído, derivado, eles não têm mais a participação desses centríolos, tá bom? Aqui um esquema mostrando rapidamente a estrutura dos centríolos e a conexão deles com os cromossomos, tá? A formação das fibras do Astra que eu falei para vocês, as fibras que vão conectar aos cromossomos, que nós vamos conhecer mais detalhadamente no segundo trimestre, tá? Estou só passando rapidamente aqui pelo assunto, e vão ser puxados um lado do cromossomo para um lado para o outro, e dividido de maneira equalitariamente, tá? Aqui mostrando a estrutura dos cílios em um paramécio, tá? Que esses cílios, eles são todos eles em grande número, curtos e batem em formato de remo, tá? Muito numerosos, curtos, já tinha falado sobre isso,
O tecido epitelial, por exemplo, do trato digestório, do trato respiratório também tem. O que eu não havia mencionado, por exemplo, são as tubas uterinas, a movimentação do ovário, do ovário para o útero, do óvulo, ele faz-se com a presença de cílios, tá? Os protozoários ciliados, aqui é o exemplo dado no desenho, tá certo? Flagelos, como é o caso desse protozoário flagelado, tá? São estruturas de locomoção bastante, pouco numerosas, por exemplo, às vezes únicas, mas muito longas. São encontradas, claro, já falei, em espermatozoides e esses protozoários aqui, tá? Esses protozoários aqui, ali, ó, tem, se não me engano, tem um curtinho e um segundo maior. É comum isso acontecer, tá? Às vezes ter um curtinho e um mais longo. Bactérias, tá? Que não são protozoários, são outro grupo. Também ocorre esse tipo de característica. Às vezes tem um curtinho e um muito longo, tá? Todos eles utilizados para a movimentação, tá certo? Bom, aqui só algumas micrografias eletrônicas mostrando o esquema, né, de um centríolo. Tá aqui o centríolo, ó, bastante, uma fotografia bem bonita, inclusive, né? Bastante organizado, né? Se tu observar aqui a estrutura interna de um cílio, ele tem organização de 9 trincas, perdão, 9 pares, tá? Aqui ao longo da sua estrutura, olha só, ele é um tubo, né? Como se fosse um tubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 duplas, né, de tubulina, tá? A estrutura que vai dar origem à estrutura do cílio e flagelo, tá bem? Essa é a estrutura do cílio, originária de uma organela chamada de centríolo. Cílios e flagelos compartilham da mesma estrutura, o que muda muito é o tamanho e o movimento. Pessoal, essa parte da citologia, que é a parte das organelas citoplasmáticas, ela é uma parte que ela não é muito difícil de se compreender, tá? Ela precisa que tu tenhas noção, principalmente, das funções, aonde que eu vou encontrar determinado tipo de organela, tá? E as derivações que ela pode vir a aparecer. Ou seja, por exemplo, o complexo de Golgi, ele dando origem ao acrossomo do espermatozoide, tá? Nas modificações das células. Por exemplo, os centríolos no espermatozoide, dando origem ao flagelo daquele espermatozoide. Tá? Os centríolos que participam da divisão celular, também dando origem aos cílios para movimentar o óvulo na tuba uterina. Então são alguns tipos de modificações dessas organelas que vão poder aparecer muitas vezes em questões de exercícios, como é o caso no livro-texto. Agora sim, peço que vocês executem os exercícios do livro-texto da página 97 até a 101. Tá? Existe uma lista de exercícios complementar. No Moodle já está disponível, tá bem? Então vai estar lá uma lista de exercícios complementar. Uma sugestão que eu dou a vocês é que vocês possam fazer, por exemplo, um quadro comparativo, tá? Entre as organelas. Eu vou deixar pronto um quadro genérico, tá? Para que vocês possam baixar lá no Moodle e vocês possam também completar. Aí vocês têm uma ideia, eu vou deixar o quadrinho pronto e vocês vão completando a partir das informações que vocês encontram nesta videoaula, vocês encontram no material em PDF, que é essa mesma videoaula, no livro didático, tá? E a partir do momento que vocês também já preencheram, né, completaram, vamos dizer assim, aquelas fichas de estudo que vocês vêm fazendo ao longo das aulas, tá bem?
Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem via Moodle e a gente logo já marca uma aula tira dúvida, ok? Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.